É, assim como o Rio de Janeiro, que tenta acelerar a retomada da economia, o comércio e o setor de serviços buscam medidas para superar a atual crise e cobram mais ações do poder público. E para falar sobre essas medidas necessárias para a retomada, gentilmente nos atende o presidente da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, o senhor Glauco Umay. Tudo bem, presidente? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Olá, bom dia. É um prazer falar com você de novo. Prazer é nosso. Bom, o setor está fazendo um manifesto que vai ser enviado para governadores, para prefeitos. De que maneira é possível continuar essa retomada, claro, com muita consciência, com todos os protocolos, para que esse setor que vem sofrendo muito, aliás, um dos setores que sofrem muito com a pandemia, para que essa situação possa começar a se reverter nesse momento que o Brasil precisa de vacinas, claro. Olha, você colocou um ponto fundamental, né? A nossa prioridade é manter a segurança, é manter todos os protocolos sanitários eficientes e operando para garantir a segurança de consumidores, funcionários e lojistas. Feito isso, e nós temos garantido isso desde março do ano passado, nós precisamos de auxílio para poder recuperar aquilo que não conseguimos sozinhos recuperar, que é dinheiro, que é crédito, que é condições de poder retomar os nossos negócios. No meio desse caminho, já ficaram milhares, né, dezenas de milhares de lojistas, centenas de milhares de empregos. Precisamos de algum estímulo, precisamos recuperar parte dessas perdas para poder ter caixa para fazer novos investimentos. Então, nós temos conversado com governadores, prefeitos, com o governo federal e temos feito manifestos públicos para que a gente possa chamar atenção e abrir esse diálogo mais efetivo para poder retomar a economia nos próximos meses. De qual forma poderiam acontecer esses estímulos, presidente? De qual forma prefeituras e governos poderiam auxiliar diretamente na prática o setor? Olha, nós temos três possibilidades, né? A primeira possibilidade é daqui para frente, com o adiamento, né, que é o diferimento, ou parcelamento, ou até mesmo isenção de alguns impostos, né? Os estabelecimentos, eles continuam fechados e pagando IPTU, por exemplo, o que é um contrassenso. Então, um dos pedidos é esse, que se adie ou se isente para aqueles que realmente não conseguem pagar alguns impostos, IPTU, ICMS, ISS, entre outras taxas e impostos. Uma outra linha também daqui para frente são linhas de crédito, acesso a empréstimos, a programas estruturados de transferência de renda, para que a gente possa ajudar funcionários e empresas a retomar as suas atividades. E também tem um aspecto que é daqui para trás, né? O nosso setor já perdeu mais de 90 bilhões de reais em vendas, já investiu mais de 6 bilhões de reais durante a pandemia para suportar e auxiliar os nossos lojistas, e a gente precisa entender do governo como que fica essa situação, porque enquanto nós fechamos, diversos outros setores continuaram funcionando ininterruptamente e nós não tivemos acesso nenhum a programas específicos. Então, a gente precisa, com muita serenidade, conversar o que passou e como é que fica daqui para frente. Só, Glauco, para que nosso ouvinte espectador, para que a gente possa ter uma ideia, em todo o Brasil, quantas lojas de shoppings fecharam nessa pandemia? Houve muita tentativa de se renegociar os aluguéis, alguns conseguiram, outros não conseguiram, e a pandemia que vem se prolongando, isso dificulta essa continuidade de renegociações. Qual é a média de fechamento dos shoppings especificamente, claro? Olha, nós no Brasil temos 601 shopping centers operando. Todos, felizmente, hoje estão abertos, mas todos trabalhando com grandes restrições. Tem locais, por exemplo, que só podem funcionar 5 dias por semana, 6 horas por dia. Aqui em São Paulo, somente com 30% da capacidade. Enfim, as restrições continuam. Durante esse período de pandemia, já foram fechadas mais de 12 mil lojas. 12 mil empresários tiveram que fechar suas portas, não por incompetência ou por opção, mas porque foram proibidos de trabalhar e não tinham condições financeiras de manter os seus negócios fechados e pagando seus compromissos financeiros, tributários e trabalhistas. As negociações entre shopping e lojistas, elas são permanentes, são características do nosso setor. No ano passado, o setor de shoppings investiu 6 bilhões de reais nos seus lojistas para ajudá-los nesse fluxo de caixa, aliviando o pagamento de aluguel, de taxas, de fundos, para que eles pudessem permanecer pagando salários
e outras taxas tributárias cobradas pelas prefeituras e pelos governos. Só que esse ano a pandemia se estendeu, o nosso caixa não é o mesmo e nós não temos as mesmas condições, as mesmas armas para enfrentar esse momento. Então, o auxílio do governo ele é ainda mais importante para nos ajudar a fazer esse grande movimento de auxílio, especialmente aos pequenos e médios lojistas. Só para ter uma ideia do volume de fechamento, em 2019, nós fechamos o ano com uma taxa de vacância, que é aquele número que significa o percentual do shopping que não é ocupado, a área vaga do shopping, em 4,7%. Então, de todos os shoppings do Brasil, 4,7% da sua área não era ocupado. Em 2020, por conta da pandemia, esse número foi para 9,3%. Ele dobrou. Isso refletido, infelizmente, pelo fechamento das lojas que ficaram pelo caminho. E qual balanço o senhor faz da reabertura, desse período já de reabertura mesmo que parcial, desses 601 shoppings, né? Parcialmente em questão de horários e de circulação? Os clientes estão querendo voltar, estão circulando pelos shoppings, gastando também. Tem datas importantes até o fim do ano vindo aí para o comércio? Sim, olha, o movimento ele é muito grande, a procura pelo shopping é realmente constante. A partir do momento em que o shopping abre, nós vemos o movimento voltar, o lojista com outro humor, com outro ânimo para poder seguir os seus negócios. Os números são bastante positivos. Semana a semana, as perdas em relação ao ano passado vão caindo à medida em que o shopping está aberto. Para você ter uma ideia, no período em que os shoppings ficaram fechados, no início de março, a primeira quinzena de março, a queda de faturamento em relação ao ano passado chegou a 80%. Agora, na última semana, né, essa semana passada, agora do Dia das Mães, o faturamento já foi igual ao do ano passado. Olha a redução, devido à abertura do shopping. O Dia das Mães foi um Dia das Mães muito positivo, claro, dado ao cenário ainda de restrições, de circulação de pessoas, de atendimento, mas nós tivemos um crescimento, evidentemente, exponencial em relação ao Dia das Mães do ano passado, porque os shoppings do ano passado estavam fechados, mas nós tivemos uma queda de 5% em relação ao Dia das Mães de 2019. Nós prevíamos uma queda maior, ali na casa de 2 dígitos, entre 12% e 15%, a queda foi de 5%, foram gastos 4,1 bilhões de reais nos shoppings durante o Dia das Mães, e o que nós percebemos em todos os locais do Brasil foi uma procura muito grande pelos shoppings e, infelizmente, os shoppings tendo que manter pessoas do lado de fora, tendo que organizar filas de carro, lojistas não podendo atender os consumidores e nós fazendo todo o esforço para não gerar aglomerações, não gerar tumultos, para que essa data fosse comemorada e fosse aproveitada pelos lojistas e consumidores de forma mais responsável possível. A expectativa para o Dia dos Namorados é muito grande. O ano passado também tivemos uma queda muito significativa em relação ao ano anterior. Então, nós pretendemos permanecer com os shoppings abertos, porque shopping meio aberto é inteiramente quebrado, não faz diferença. Então, nós temos que manter comércio e shoppings abertos com segurança para poder recuperar a economia juntamente com os programas efetivos de crédito e de isenção de impostos do governo. Presidente Glauco, o que a Abrace já faz de projeção para o pós-pandemia? Imaginemos uma situação de que toda a população adulta do Brasil esteja vacinada até o mês de dezembro. Aí 2022 começa de uma forma totalmente diferente, uma expectativa muito melhor e a possibilidade de reabertura efetiva do comércio. A senhora acha que o começo já do ano que vem vai ser muito melhor do que o comércio vai amargar ao longo de todo esse ano 2021? Sim, a nossa expectativa é essa. A nossa expectativa é terminar esse ano, o último trimestre de 2021, com uma recuperação já bastante perceptível em relação a toda a média desse ano e em relação a todo o ano de 2020, preparando as bases para uma grande retomada de 2022. O cenário é volátil, ele depende de vários fatores, não só de vacinação, mas também de cenário macroeconômico, de empregabilidade, massa salarial, inflação, entre outros pontos. Mas, dado o cenário hoje, nós acreditamos numa retomada, num Natal muito positivo, preparando as bases para 2022. Principalmente porque o setor de comércio e serviços, e o nosso setor de shoppings especificamente, ele se preparou muito bem
para poder conciliar o digital e o físico. Diversas soluções que atendem os consumidores foram incorporadas no nosso dia a dia e se mostraram muito eficientes, por exemplo, no Dia das Mães. Mais de 90% dos shoppings tendo delivery, mais de 70% dos shoppings tendo alguma forma ali de venda através de drive-thru, né, onde a pessoa não precisa entrar no shopping, ela pode passar o carro, passar a pé pelo lado de fora do shopping e pegar a sua compra. Lockers, né, que são aqueles armários onde a pessoa compra e pode pegar a sua compra em outro horário, além das plataformas de e-commerce. Então, todas essas melhorias para atender o consumidor estão sendo incorporadas pelo comércio e vão ser mantidas em 22, aumentando ainda mais a força do varejo, que é a locomotiva do país. Certo. E eu também gostaria de perguntar se é possível dizer, presidente, qual tipo de produtos têm sido mais procurados nas lojas, nos shoppings? Mais vestuários, produtos de higiene, de beleza, perfumaria? O senhor conseguiria dar um panorama para a gente? E também acha que os shoppings já deveriam estar trabalhando no horário completo, estendido, tradicional? Sim, os itens mais procurados são calçados e vestuário, até porque são os itens mais difíceis ou ainda mais incertos pela população de serem comprados online. Então, a população, os consumidores, nós, né, eu também particularmente, eu prefiro comprar fisicamente, gosto da experiência, sobretudo para vestuário e calçados. Então, quando a gente reabre, a gente vê um crescimento muito grande das áreas de vestuário e calçado, que são os segmentos que mais têm sofrido com a pandemia e que não têm recebido recursos nenhum do poder público, infelizmente. Mas os outros setores também têm um crescimento muito grande, perfumaria, eletrônicos, mas, sobretudo, vestuário e calçados se destacam. Nós acreditamos, sim, que os shoppings podem abrir e funcionar num horário tradicional de 10 às 12 horas, porque entendemos que quanto maior o espaço de atendimento do consumidor, menor é a possibilidade de aglomerações, de tumultos, e você espaça o consumidor ao longo do dia. Quanto menor o tempo, durante 4 horas, 6 horas ou 8 horas, a população que visitaria o shopping é a mesma, porque a procura do shopping ela é intensa, ela é real e ela é necessária. O shopping é um centro de conveniência hoje em dia, e não só um centro de compras. Então, nós acreditamos que não apenas ela é possível, como a abertura do shopping durante as 12 horas, ela é extremamente necessária, inclusive para poder evitar o maior contato, a maior aglomeração de pessoas ao longo do dia. Então, nós defendemos essa tese desde o início do ano passado. Nos locais onde os shoppings funcionam 12 horas, não há indicativos, não há indícios de que isso aumenta o contágio ou aumenta o número de internações. Então, nós advogamos essa tese e acreditamos que podemos operar de forma segura com todos os protocolos de monitoramento, distanciamento, higienização e sanitização que nós adotamos em todos os 601 shoppings do Brasil. Conversamos com o Glauco Mai, presidente da Abraça, Associação Brasileira de Logística de Shopping Centers. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado, é um prazer falar com vocês. Um ótimo final de semana.